É da farmácia? Joia! Eu quero todo o seu estoque de remédios pra dor de cabeça, pra pressão arterial e se tiver alguma coisa pra evitar também infarto, eu vou querer. Não tô tão mal assim não. É que vão começar os jogos do São Paulo, é só por isso. Grava, diretor! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Vamos trazer informações, tudo que você precisa saber sobre São Paulo e Ituano, onde você assiste a partida, escalação provável do tricolor paulista. Tem também entrevista do Rogério Ceni, que abriu o jogo sobre várias coisas. David deve vir ainda para o São Paulo, pelo menos é o que deixou ali entre linhas. Rogério Ceni falou de jogador que ele não pediu, isso me assusta um pouquinho. Pediu mais 3 reforços para a diretoria do São Paulo, entre várias outras situações. Lucas Moura, Rogério Ceni, sincerão, e a gente vai debater aqui, tá? Vamos falar de Jegson Mendes, que é um dos reforços do São Paulo que tá com moral com todo mundo e até com o Felipão. Já conto para vocês esta parada também. Vem logo a vinheta e a gente começa, diretor. E vai começar o Campeonato Paulista de Futebol, eu tô empolgadíssimo. Hora de ir no estádio pra ver o Caleri. Pra gritar, pra vibrar com aquele Morumbi lotado. Pra ver essa defesa que não vai passar nem Wi-Fi, Arboleda, Ferrarese, Alan Franco. E o Rodrigo Nestor armando o time. Ai, não! É isso, gente. Pro bem ou pro mal, vai começar o Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta a equipe do Ituano. A gente já vai fazer o pré-jogo dessa partida aí pra vocês, tá? Quero só falar antes do Jegson Mendes, que tá com moral, galera. A imprensa em peso tá dizendo que foi a melhor contratação do São Paulo. Eu confesso que conheço pouco do jogador. É aquilo que eu trouxe de lances pra vocês, assisti um outro jogo, achei um jogador interessante, mas o que tá todo mundo apostando é um pouco além da minha expectativa. Eu espero que o Jegson Mendes possa conseguir jogar dessa maneira, né? E o pessoal fala, não é Jegson Mendes, mas eu gosto, Jegson Mendes, fica mais bonito, é Jegson Mendes. É, Jegson tá com moral com o Filipão, hein? Tá com moral com o Filipão. Jegson Mendes vai jogar muito no São Paulo, Jegson Mendes. Pelo menos é a aposta da imprensa aí, também do Filipão. Abre aspas pro Luiz Felipe Scolari aí. Um grande jogador, se não for a melhor contratação da janela do futebol brasileiro, certamente é uma das melhores. Falou aí o Luiz Felipe Scolari em entrevista concedida ao programa Jogo Aberto da Band. O próprio Rogério Ceni também destacou o Jegson Mendes, falou que era uma contratação que nem esperava a diretoria conseguir fazer e que é uma grande movimentação de mercado, ele aposta muito no jogador. Já falando sobre o Rogério Ceni, já vou colocar imagens importantes dele, ele mesmo falando aqui, mas eu quero destacar a primeira. Rogério Ceni falou sobre uma possível mudança de posição do Mendes. O Mendes joga à frente da defesa ali, primeiro volante. Na prática é isso, tá, gente? Posição do Luan, posição do Pablo Maia, do Gabriel Neves, só que ele quer aproveitar essa saída de bola que ele tem, essa força física, essa boa distribuição e colocar ele um pouco mais à frente. Então o Rogério Ceni imagina ali ele disputando uma posição com o Rodrigo Nestor, já que o Rogério Ceni vê o Rodrigo Nestor como um segundo volante. Se o Mendes conseguir fazer essa função, eu prefiro, tá? Aliás, eu preferiria até o próprio Gabriel Neves ao Rodrigo Nestor nessa posição. Se for o Mendes, tá ótimo também. Bastante elogiado pelo Rogério. O Rogério ainda cita que o Mendes está atrás dos demais, fisicamente falando. E ele já avisou que o Mendes está fora dessa partida de domingo pela questão física, mas que deve aproveitá-lo no próximo jogo do São Paulo, na quinta-feira, tá? Então tá com moral com o Felipão, que tenha moral conosco também. Jegson Mendes chegando com tudo e deixando boa impressão no São Paulo. Inclusive o Rogério disse que ele treinou bem também, tá? Ainda sobre o Rogério Ceni, vem mais gente pro São Paulo? Se depender do Rogério, vem sim. Coloca o Rogério aí, diretor. Ainda faltam algumas peças pra gente, sem dúvida nenhuma. Nós temos a carência na lateral esquerda, que todos vocês sabem, com a saída do Reinaldo, nós não conseguimos encontrar uma peça de reposição. Estamos trabalhando o Lisieiro nessa função, mas é um jogador de característica totalmente distinta.
Ainda o substituto do Caleri na frente é uma peça que nós procuramos. E no mínimo mais um jogador, ou um jogador de velocidade, literalmente, fosse velocidade pelos lados. Com mais 3 peças, talvez, nós consigamos fazer um time mais equilibrado e que possa competir muito próximo dos melhores que tem no Brasil. Muito se fala do David, vou antecipar a próxima pergunta de vocês. Tá? Eu trabalhei com o David no Cruzeiro, primeiro, eu coloquei o David para jogar no Cruzeiro, foi vendido para o Fortaleza, eu coloquei o David para jogar no Fortaleza, foi vendido para o Internacional, e é questionado como se eu preciso de um jogador das características do David, gostaria de contar com o David. Se a direção encontrar uma solução mais barata e tão boa quanto ou melhor, logicamente que é respeitada sempre a decisão da direção. Eu não sei nem valores que estão sendo negociados ainda, né, com o Inter, mas se o Lucas Moura resolver vir, nós aceitamos o Lucas Moura pelo mesmo valor do David. Neste trecho, o Rogério Ceni, ele traz uma questão que vai na direção contrária do que os diretores do São Paulo têm falado e que os próprios setoristas vêm trazendo também, que o Lisieiro vem sendo um dos destaques da pré-temporada. Rogério deixou claro que é uma função bem diferente. Também tá claro aí que o Rogério não está satisfeito com o Lisieiro na lateral esquerda. Então ele pede o Lisieiro, né? Pede alguém para o lugar do Lisieiro para fazer ali a reserva do Wellington, ficou claro. Ele pede o David, deixou claro aí que ele pede o David nesse trecho da entrevista também. Se não der o David, alguém com essas características. Mas ele quer o David, tá, gente? É isso que ele quer. Ele quer o David do São Paulo e pede um reserva para o Caleri, que eu acho que o São Paulo precisa muito. O garoto Juan não parece estar pronto para dar conta do recado, tá? E eu concordo com essas 3 posições e acho que até precisaria de outras, mas de qualquer maneira é o que o Rogério disse. Falando de outra situação, o Rogério também falou do Marcos Paulo. Eu fiquei um pouquinho assim, o Rogério citou que ele não pediu o Marcos Paulo, que foi uma oportunidade de mercado e que o Marcos Paulo precisa jogar mais do que vem jogando no treinamento. Quando eu lembro que o Rogério não pediu um jogador... Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Marcos Paulo, vai ter que jogar muito, hein? E ele ainda destacou que o Marcos Paulo ele não é de atuar muito pelo lado do campo, que ele cai mais por dentro. Surpreendeu o Rogério, ele disse que isso surpreendeu ele e surpreende a mim. A lembrança que eu tenho do Marcos Paulo é muito mais pelo lado de campo, mais ou menos onde vem atuando o Pedrinho ali no jogo treino do São Paulo, né? Até pensei que ia disputar uma posição por ali, mas mais por dentro, disputaria ali com o Luciano, de repente. Vamos ver em que desenha aí o Marcos Paulo, mas o Rogério já deixou claro que ele vai ter que jogar um pouquinho melhor do que vem jogando, e ainda mais pelo Rogério não ter pedido. Boa sorte, hein, Marcos Paulo? Mas eu acho que ele vai arrebentar no São Paulo, esse moleque sim, tá? Seguindo ainda na entrevista do Rogério Ceni, ele falou sobre os 3 goleiros do São Paulo. Ele trouxe uma informação muito importante, né? Uma opinião dele, claro, uma avaliação do Rogério. Os 3 goleiros do São Paulo podem ser titulares, na opinião do Rogério, ou pode ser reserva. Eu só concordo com essa última parte de agora. O Rogério disse que nenhum deles tem que ser terceiro goleiro. Eu concordo. Eu acho que terceiro goleiro poderia ser o Yang da base, por exemplo. Você pagar para Jandrei ou Felipe Alves ou Rafael ficar de terceiro goleiro não é o caminho. O Rogério ainda cita que pode sim fazer um rodízio de goleiro para testar. Todavia, a informação é que quem sai na frente é o goleiro Rafael. Daqui a pouco a gente vai passar para vocês a escalação. O Rogério já falou que o Rafael precisa trabalhar um pouquinho melhor com o pé. Também citou isso na entrevista coletiva, tá? Tirou qualquer dúvida sobre Lucas Moura, bateu tudo que eu venho falando já há mais de meses aqui, que o Lucas Moura não vem para o São Paulo, que não tem negociação nenhuma com o Lucas Moura e que o Lucas Moura deve ficar na Europa porque ainda vai ter propostas lá. Essa é a minha aposta. Não é impossível dele vir no meio do ano pela direção do São Paulo, pelo Rogério Ceni, que ainda citou o Lucas como amigo dele, que se vier é capitão do time, vai ser titular pela direita, mas que não virá para o São Paulo. Então, sacramentado, Rogério já falou que não tem nenhuma chance do Lucas chegar no São Paulo esse ano, o que não me surpreendeu em nada e nem acabou com sonho nenhum meu, porque francamente eu não acreditava em Lucas Moura. Quem assiste o canal aqui sabe muito bem disso. Partindo da entrevista coletiva do Rogério Ceni, vamos falar
de São Paulo e Ituano, mas antes trazer o resultado do teste de conhecimento que tivemos foi no programa de ontem já. Passando a resposta do teste de conhecimento, a pergunta para vocês foi: semifinal do Paulistão, São Paulo infelizmente foi eliminado pelo Corinthians em 1999. Um teste quase que de memória que eu trouxe para vocês. Qual foi o placar das duas partidas? Primeiro jogo foi 4-0 pro Corinthians, hein? Caramba, pancada. E o segundo jogo 1-1, resultados que eliminaram o São Paulo daquele Paulistão. Vamos seguir agora com as interrogações na tela, com a música de suspense, para perguntar para vocês o seguinte. Essas bolas de futebol aí são para perguntar para vocês quais os 3 maiores artilheiros da história do São Paulo. Essa aí, nível médio, não tá tão fácil não. Deixa nos comentários, não vale olhar o Google. Se errar, errou, é só pra gente brincar e se divertir. Nos próximos vídeos, quando tiver o próximo teste de conhecimento, a gente sempre traz a resposta do anterior, né? Tira as interrogações, vamos falar do São Paulo mais um pouquinho ainda, agora de São Paulo e Ituano. São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista às 18h30 no domingo, tá, pessoal? Morumbi, até a gravação do vídeo já vendidos mais de 35 mil ingressos. Então terá casa cheia aí. Torcedor é assim, né? A gente critica, mas tá com saudade do São Paulo e o São Paulino já tá lotando o Morumbi. Para você que não vai ao Morumbi, você pode assistir pela HBO Max ou pela TNT Sports. São as opções que você tem para assistir São Paulo e Ituano. Avaliação do adversário, gente, nessa primeira partida a gente não tem muito o que avaliar do adversário ituano, né? Os últimos anos demonstram o Ituano um time sempre muito chato, um time que sempre briga aí, na maioria das vezes se classificando, é um time muito bem estruturado. Se você falar em organização de clube, hoje o Ituano é mais organizado que o São Paulo. É óbvio que é mais fácil você organizar um quartinho do que uma mansão. Eu estou dizendo que o Ituano está melhor que o São Paulo, mas é um clube organizado, um clube que andou muito bem nas mãos de Juninho Paulista, né, no decorrer dos anos. Então esperem um Ituano chato como de costume, tá? São Paulo de Rogério Ceni, que deve mudar totalmente o seu estilo de jogo comparado ao ano passado. A aposta aqui é um 4-3-3 de Rogério Ceni, que deve ter a seguinte escalação: goleiro Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Wellington na esquerda. Dupla de zaga com Arboleda e Ferrarese, Pablo Maia de primeiro volante, de segundo volante o Rodrigo Nestor e o terceiro homem de meio campo ali fazendo o papel de 10 e agora vestindo a 10, o Luciano. Aberto do lado direito, Wellington Rato, pelo lado esquerdo Pedrinho, de centroavante Caleri. Tudo indica que esse será o São Paulo, que é o mesmo time que venceu por 7-1 a equipe do Sport Clube São Bernardo no jogo treino. O mesmo time do primeiro tempo, que foi o teste que o Rogério Ceni fez, tá? Não esperem esse mesmo time para o jogo sequente, salvo engano, contra a Ferroviária, que o Rogério vai fazer vários testes, mas é o primeiro time que ele deve ter em mente para poder estrear o São Paulo contra a equipe do Ituano. E é claro que os jogos voltam e voltam com eles também o palpitômetro. Deixa aqui nos comentários quanto vai ser São Paulo e Ituano. E eu já vou acertar de cara o primeiro placar. O São Paulo vai ganhar de 3-1 do Ituano. Esse é o seu palpite, Léo? Que palpite, meu irmão? Eu tô cravando 3-1 tricolor. Deixa o seu nos comentários. Nos comentários você vai encontrar fixado no primeiro deles o meu Instagram para vocês seguirem lá também, tá bom? Chegaram até essa parte do vídeo? Então você gostou. Então se gostou, deixa o like. Você que é novo aqui, muito bem-vindo. Eu espero que você se inscreva no canal, ative as notificações para continuar comigo. Gente, atualizando vocês, durante esta semana, até a próxima sexta-feira, os vídeos vão ter alguns horários diferentes devido a outro compromisso que eu tenho, tá? E não teremos live. Em termos de live, voltaremos no confronto de São Paulo e Palmeiras, aí a decidir se será pré ou pós, aí a gente conversa até lá, tá? Então um pouquinho de paciência de vocês, sem live por enquanto. Continuo contando muito com a oração de vocês para todos os momentos, modos e circunstâncias da minha vida, tá? O cara aqui tá precisando e eu conto com essa ajuda aí, meus amigos. Um abraço carinhoso para vocês, obrigado pelas mensagens de apoio aí nas redes sociais. Vamos São Paulo para cima do Ituano, ó, 3-1. Você pode até colocar outro placar aí, que vai ser 3-1, vai ser. Tchau.